Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o vereador pastor Eliezer de Carvalho. E no segundo bloco nós estamos recebendo o pastor Vanderlei, também falando sobre essa importante data, 67 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o país, em especial aqui em Tupã também, com o seu trabalho desenvolvido nesses 5 templos, nas 5 igrejas que temos aqui em nossa cidade. Pastor Vanderlei, seja bem-vindo à TV Câmara, a convite do pastor Eliezer de Carvalho. Muito bem, bom dia, Glauco, e a todos os telespectadores. É uma satisfação poder falar com a nossa população tupaense sobre a importância da nossa igreja no Brasil. Falar sobre o aniversário da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja, apesar de 67 anos, que está completando amanhã, 15 de novembro, mas que ainda é uma igreja jovem, né? Em comparação de muitas outras denominações, é uma denominação ainda bem jovem no Brasil. A nossa entidade, a nossa denominação, denominada Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzada Nacional de Evangelização. Pastor, nós deixamos para o segundo bloco, né, pastor Eliezer também, para falarmos sobre alguns projetos sociais desenvolvidos pela igreja. E vamos falar um pouquinho, vou até pedir para que também o pastor Eliezer participe também, falando um pouquinho. Por exemplo, temos o Projeto Lucas. Eu vou fazer aqui, vou ler um pouquinho sobre o projeto. O Projeto Lucas, que leva o nome do discípulo Lucas, o médico, alcança pessoas carentes que são atendidas por profissionais de saúde que contam com 13 ônibus equipados com consultórios e equipamentos de última geração. O projeto já passou por todos os estados, atendendo em média 7 mil pessoas entre adultos e crianças. Quer dizer, um projeto voltado à saúde, né, onde essas unidades, onde esses ônibus visitam, né, o interior do país, diversas cidades, levando auxílio, ajuda no que tange a saúde, né, pastor? Isso. O Projeto Lucas, ele é um projeto criado para dar suporte, inclusive às cidades onde as igrejas fazem seus eventos e que tem necessidade de uma cobertura local, até nos seus momentos de festas, nas convenções, nos congressos, e tem ajudado, prestando muita solidariedade também na área social da igreja. É um projeto que tem dado uma ênfase muito grande, porque foi criado até com ênfase através do Projeto Lucas, e Lucas trazendo da Bíblia já um médico, né? Um médico, e quando nós falamos de Lucas, estamos falando de alguém chamado, um discípulo chamado para servir ao Senhor Jesus e se doar pelas pessoas, sendo já um médico, pela sua característica de ajudar as pessoas. Então esse projeto levou um nome muito bem criado e nós temos na nossa igreja esse projeto que foi muito bem colocado, muito bem aceito, muito feliz sobre a criação do grande Projeto Lucas na nossa sociedade quadrangular. Pastor Eliezer, se o senhor quiser também complementar, importante projeto, né, a questão da saúde, sabemos que, infelizmente, temos ainda uma deficiência no que tange a saúde pública no país, por mais que há o investimento além do percentual exigido por lei, é o caso de Tupã, né, a prefeitura, sabemos dos números, além do que é exigido por lei, há um investimento adicional. Mas mesmo assim, a saúde pública no país é complicado. É verdade. Temos essa dificuldade. E a igreja fazendo o seu papel, ajudando essas comunidades, visitando os confins do país, o interior do país, ajudando a questão, principalmente na questão da saúde. O Projeto Lucas, ele visa exatamente a saúde. Por exemplo, a gente pode requisitar o projeto para vir para Tupã. Então o projeto ele vem para Tupã, por exemplo, ele pode ir lá no bairro Jamil do Alibe, né, no Papa João Paulo II, um exemplo. Eles vão lá e ficam com o ônibus lá. E lá eles atendem as pessoas carentes. Então, Glaucio, é um trabalho de evangelização e de assistência social. Então, lá dentro ele tem consultório dentário, ele afere pressão, né, a questão do diabetes. Então, ele faz esse trabalho de atender. Vem um médico dentro desse ônibus, é um médico que vem, uma pessoa capacitada, né, um enfermeiro,
e ali então eles atendem essas pessoas. Se for coisa simples, eles resolvem ali. Se eles perceber que tem alguma coisa grave, porque às vezes as pessoas estão com um problema grave e não sabem. E dentro de um exame, uma avaliação, se descobre isso daí e eles encaminham uma pessoa para fazer um exame, né, mais detalhado. Então é um projeto assim muito bonito, e eles percorrem todos os estados, principalmente os estados mais pobres, mais difíceis, como você está falando, onde a saúde às vezes é pior ainda, né? Como você está dizendo, a saúde é uma demanda muito grande, mas tem estados que é calamidade, é complicado. Então esse projeto foi criado para atender justamente esses lugares que têm mais carência dessa questão da saúde. Então é um projeto muito lindo, é um projeto que deu certo. Como nós falamos aqui, né, são mais de 13 ônibus equipados com esses aparelhos para atender as pessoas carentes. Perfeito, pastor. Também um segundo projeto, que o pastor Wanderley pode também falar um pouquinho, que é o projeto SOS. Conheça um pouquinho. Este projeto, em parceria com a Cruz Vermelha e a Defesa Civil, atende pessoas necessitadas, vítimas da seca, que é um problema sério, acidentes naturais, e essas pessoas recebem roupas, sapatos, alimentos, materiais de limpeza, higiene pessoal, bucal e água mineral. A campanha conta com mais de 2.000 missionários anualmente, e em média de 10.000 pessoas são alcançadas e evangelizadas. Quer dizer, a gente sabe também, né, pastor, que infelizmente nos deparamos aí, acompanhamos desastres naturais, né, aqui no país, mesmo aqui no Brasil, e a igreja atuante, participando, colaborando junto aos órgãos públicos. Sim. Exatamente. O SOS já diz sobre um assunto de emergência e socorro. Então nós temos acompanhado que, por exemplo, igual no Rio de Janeiro, a semana passada, que teve aqueles deslizamentos de terra lá, onde muitas casas foram derrubadas, e sempre o SOS quadrangular, ele tem ajudado em muitos casos desses gravíssimos que já aconteceu no Brasil, que tem envolvido a nossa igreja com a grande campanha no Brasil inteiro, através do SOS, e tem levado mantimentos, água mineral, tem levado roupa, calçados, tem ajudado da medida do possível, cumprindo também a nossa parte social da igreja, né? Que nós trabalhamos, já é do nosso DNA também, ajudar as pessoas a trabalhar com cestas básicas, doando mensalmente. Então tudo isso engloba no SOS quadrangular, que é algo que a igreja já tem até biblicamente, né? Porque fala que a nossa fé sem obra, ela é morta. Então a gente tem que oferecer para o ser humano a palavra de Deus, pregar sobre Jesus Cristo, a salvação e todos os seus benefícios, inclusive ajudar nas partes que é necessário, como bons cidadãos, uma entidade séria que também pensa no ser humano, nas suas necessidades materiais e pessoais também. Pastor, fique à vontade também. Então, como o pastor Wanderley está falando, né? A igreja, ela precisa se organizar para socorrer as pessoas. Então, a igreja do Evangelho Quadrangular, pensando nessas catástrofes que acontecem por todo o Brasil, né? Sempre a gente está ouvindo falar de desastres, enchentes, e é onde a igreja entra ali arrecadando, aí mobiliza, né, Glaucio, assim, todo o Brasil. Então, por exemplo, Tupã está precisando arrecadar roupa, água mineral, está precisando arrecadar alimentos. Então, todo o Brasil se mobiliza através do Conselho Nacional. Por exemplo, aqui em Tupã, nós recolhemos, mandamos, né, para São Paulo, e de lá eles mandam esses caminhões com água, enfim, dependendo o desastre que aconteceu. Então, esse é o papel do trabalho da igreja, de ajudar, socorrer, dar assistência nesses momentos emergenciais que acontecem, são coisas que ninguém espera, acontece de repente, e eu acho que o papel da igreja é isso daí, é socorrer, ajudar nesses momentos difíceis, e não importa, né, se a pessoa é da igreja, se não é da igreja quadrangular. Esses momentos, eu sempre falo que tem momento que não tem religião. Sim. Né? É a união de todos
para socorrer aqueles que precisam. Então a Igreja Quadrangular, ela é uma igreja aberta também para participar, para ajudar nesses momentos difíceis que acontecem aí em todo o país. Perfeito, pastor. Também um outro projeto, finalizando esses exemplos de projetos da Igreja do Evangelho Quadrangular, é o projeto Margarida, um projeto muito bonito. Eu li um pouco sobre o projeto. Nós saímos agora do Outubro Rosa, né? E é uma preocupação em todo o país da prevenção, orientação quanto ao câncer de mama. E a igreja tem um projeto, que é o Projeto Margarida. O projeto foi inaugurado em outubro de 2014, pensando na saúde da mulher e na prevenção do câncer de mama. O projeto recebeu este nome em homenagem à senhora Margarida Genaro, pioneira do Grupo Missionário de Mulheres, mãe dos pastores Mário de Oliveira e também Antônio Genaro. É um projeto realmente focado na saúde da mulher. Sabemos que o câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais mata hoje, né, no mundo, e também os números assustam aqui no Brasil. E por mais que há uma mobilização no mês de outubro, no que tange a campanha Outubro Rosa, é importante outros setores da sociedade também estarem engajados, participando e colaborando. E a igreja, né, do Evangelho Quadrangular está fazendo a sua parte com esse projeto tão bonito que é o Projeto Margarida, né, pastor? Isso. O Projeto Margarida, vale a pena lembrar bem que ele é um projeto criado em homenagem, levou o nome da senhora Margarida, o nome já diz tudo, mãe de Antônio Genaro e do atual presidente da nossa igreja no Brasil, do Conselho Nacional de Diretores, Mário de Oliveira. Esse projeto é tão maravilhoso que ensina e apoia os cuidados com as mulheres, e especialmente no trabalho quadrangular e fora também, mas trata da preocupação que tem unindo-se com a fé da Palavra de Deus, para que as mulheres, como todos nós, devemos cuidar bem e melhor da nossa saúde. E tratando das mulheres, cuidar da saúde não é um ato nenhum de apenas quando alguém se preocupa com beleza, mas sim com uma saúde interna, com os cuidados que deve se tomar todos os seres humanos, e especialmente sobre o projeto Margarida. Nós tratamos muito bem e ensinamos na igreja que as mulheres, elas devem se preocupar com a sua saúde, com a saúde da sua família. Desde criança deve cuidar bem da saúde, as mães devem cuidar bem dos seus filhos, na sua saúde, e as mulheres, elas estão de parabéns. Eu quero parabenizar já nessa área também todas as mulheres quadrangular, né, de forma especial, e todas as mulheres que recebam da Igreja do Evangelho Quadrangular os parabéns, para que sempre esteja atenta a cuidar da sua saúde, fazendo seus exames, pegando um gancho do projeto Margarida e cuidando bem, porque toda mulher, ela é uma Margarida. Perfeito, pastor. Pastor Eliezer, como nós dissemos, câncer de mama realmente é uma preocupação, é um assunto realmente que preocupa as autoridades relacionadas à saúde pública, aos setores da saúde pública, melhor dizendo, a todas as esferas. As campanhas são realizadas, mas os números realmente assustam. Quanto antes for detectado, tiver o diagnóstico do câncer de mama, melhor para o tratamento. E a igreja também colaborando dentro da esfera da igreja, do trabalho, né, dos templos, enfim, levando a orientação, levando a informação, ajudando essas mulheres que muitas vezes, dependendo da região, não têm acesso à informação, né? E quando acabam descobrindo, infelizmente em alguns casos, já é tarde demais. Não tem um resultado tão positivo quanto ao tratamento. Então a igreja também tem esse projeto muito bonito, Projeto Margarida. É muito importante isso que o pastor Vanderlei acabou de dizer, que quando se fala de igreja, a gente não pode espiritualizar tudo. Né? Então, por exemplo, a igreja quadrangular, ela prega a cura divina.
mas a gente também não fala para a pessoa que ela não deve procurar um médico. Sim. Então a gente não pode espiritualizar tudo. Então nós orientamos as pessoas, né, para que procure os recursos da medicina, para que possa fazer os seus tratamentos, né, precocemente, aí, preventivamente. Então isso é importante, Glaucio, nós colocarmos aqui, né, que a igreja ela faz esse trabalho do diagnóstico. Esse projeto é um projeto novo ainda, né? A pastora Margarida, ela faleceu recentemente, mas ela é uma pessoa que começou no comecinho da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela morreu com mais de 90 anos. Então esse projeto é um projeto onde esses ônibus são equipados, né, com equipamentos de última geração, de mamografia, e é o mesmo sistema. Vai nas cidades, nos lugares mais carentes, divulga, traz as mulheres, faz os exames. Então eu acho que a igreja ela precisa ter os projetos para que possa atender a necessidade não só espiritual, mas também social, assistencial das comunidades. Perfeito, pastor. Bom, nós chegamos na reta final do programa Ponto de Vista. No primeiro bloco, nós recebemos o pastor Walter, que falou um pouco da história, o início do trabalho da nossa igreja quadrangular, do Evangelho Quadrangular, também um trabalho que é desenvolvido com as suas 5 igrejas aqui em Tupã. E no segundo bloco, nós falamos aqui de alguns dos projetos, temos outros projetos importantes, mas citamos aqui, enumeramos 3 importantes projetos realizados pela igreja para ilustrar o trabalho desenvolvido pela igreja em todo o país. São 67 anos de dedicação, de amor ao próximo. Eu queria, antes de encerrar o programa, eu queria agradecer a presença do pastor Vanderlei, né, que também está aqui celebrando essa data tão especial, que são os 67 anos. Eu queria agradecer a presença e que o senhor ficasse à vontade também para deixar uma mensagem à população de Tupã. Parabéns pelo trabalho do senhor, a comunidade que o senhor está à frente também, colaborando nesse trabalho, importante trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Tupã. Muito bem, eu quero, antes de encerrar a minha palavra, Glaucio, dizer que eu estou aqui em Tupã já há 18 anos, com bastante alegria, né? Com toda a minha família, aqui na cidade de Tupã, e meus filhos, minhas filhas, meus netos, e fazendo o nosso trabalho com todo o amor, lá no Jardim Aritana, na Avenida Domingo da Costa Lopes. E quero deixar sempre o nosso convite para que as pessoas possam procurar a Deus. Nós não podemos chegar em lugar nenhum com sucesso, com felicidade, se não estiver Jesus no coração. E o Evangelho Quadrangular é o Evangelho que apresenta diretamente Jesus Cristo como Salvador, como batizador no Espírito Santo, como grande médico e aquele rei que voltará para buscar a sua igreja. E nesse dia nós estamos no mês de novembro comemorando o aniversário da igreja, e eu tenho na igreja hasteado as bandeiras, que é importante lembrar que nós temos evangélicos uma dívida de orar por Israel e Jerusalém, e estamos orando pelo Brasil, mais do que precisa, né, muito nessa fase de transição presidencial, que os evangélicos não esqueçam, todo cristão, não só evangélico, de pedir a bênção de Deus para a nossa nação. Oramos também para a nossa cidade de Tupã, que é o nosso alvo também, temos a bandeira de Tupã na igreja, estamos orando, abençoando grandemente a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, e com um conjunto com todas essas bandeiras, levantando bem alto a voz do Evangelho de Jesus Cristo na mensagem nos 4 Evangelhos, a mensagem quadrangular. Deus possa abençoar todos vocês, ouvintes, toda a nossa membresia quadrangular, todos os ouvintes também aqui da TV Câmara, e ao Glaucio e toda a sua direção, pastor Eliezer, pastor Walter. Eu deixo aqui o meu abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Vanderlei. Pastor Eliezer, data especial, como nós dissemos, amanhã, dia 15, celebrando os 67 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular.
falamos um pouquinho sobre os projetos, um pouquinho da história, o início desse trabalho, mas principalmente do trabalho desenvolvido aqui em Tupã, né? E como disse o pastor Walter, a importância, né, da igreja estar atenta às questões do país, em especial na questão da política, a igreja com seus representantes em todas as esferas, inclusive aqui em Tupã, através do senhor, e a importância, a igreja se colocando à disposição da comunidade, recebendo a todos, de portas abertas, e aqui hoje falando um pouquinho, uma prestação do trabalho que é desenvolvido pela igreja, em especial aqui em Tupã. E claro, né, como eu disse, a TV Câmara com essa função social de mostrar, né, o trabalho desenvolvido por vários segmentos da sociedade, em especial a igreja, no caso que é a igreja do Evangelho Quadrangular. É verdade, Glaucio. Gostaria, né, de fazer menção também que agora no mês passado, aqui em Tupã, a Igreja do Evangelho Quadrangular fez 60 anos. Né? Estive lá na igreja da rua Borebisco, a rua Xerentes, onde nós temos o pastor Pedro, que é a primeira igreja de Tupã. Então, aquele templo agora completou a chegada da Igreja do Evangelho Quadrangular, 60 anos, em Tupã. Então você vê que 7 anos depois que a igreja foi fundada no Brasil, veio para Tupã, né? E de uma forma rápida, né? Porque sim, não é fácil você abrir igrejas. Então 7 anos depois a igreja já estava sendo fundada aqui em Tupã. Então eu queria parabenizar. É uma data festiva, todo o Brasil está no mês de novembro fazendo as comemorações, falando da história, né? Nós costumamos cantar os louvores da época, que eram bem diferentes, né, da época de hoje, voltando um pouco às raízes. Essa nova geração de agora que não conhece, né, não sabe como era, como foi. A igreja começou com as tendas, que era uma estratégia também para chamar a atenção das pessoas. As pessoas viam, achavam que era um circo e vinham, né? E então era uma estratégia também para atrair as pessoas. E aqui em Tupã não foi diferente. Também veio aqui uma tenda para Tupã. A igreja começou com uma tenda. E hoje nós temos 5 templos, uma igreja estruturada na cidade de Tupã, fazendo o trabalho, evangelizando, ajudando o poder público. Porque eu entendo que as igrejas, não só a Quadrangular, mas todas as igrejas, denominações, católica, todas as igrejas ajudam o poder público, porque lá na igreja ajuda com remédio, dá uma cesta básica, ajuda alguém que está no vício, né, Glaucio? Então a igreja, de uma forma geral, ela ajuda o poder público. Sim. Ajuda. Então a igreja ela precisa ser valorizada. Então eu quero parabenizar toda a membresia da Igreja do Evangelho Quadrangular, os seus pastores, os superintendentes, né, o nosso presidente nacional, o presidente estadual, os diáconos, os levitas da igreja. Então todos eu quero desejar para que essa igreja continue crescendo, ajudando todas as cidades, os estados, nosso Brasil, e que nós possamos completar muitos e muitos aniversários e sempre levando bem a palavra de Deus, o amor, levando a palavra da salvação para as pessoas, porque cada dia que passa, né, Glaucio, nós percebemos que as pessoas estão mais distantes de Deus, as pessoas estão mais frias, a gente sente que o amor está acabando, né? As pessoas estão se matando umas às outras, nós temos hoje muito problema com suicídios, nós temos muitos problemas hoje sociais, né? A nossa juventude se perdendo nos vícios. Então eu acho que é o papel da igreja de levar e trazer as pessoas para perto de Deus, para que as pessoas possam desenvolver a sua fé e para que nós possamos ter uma nação mais justa, mais perto de Deus. Então esse é o papel da igreja, principalmente hoje falando da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então parabéns a todos. Obrigado, pastor Eliezer. Bom, e com a palavra do vereador pastor Eliezer de Carvalho, nós agradecemos a sua audiência. Nós estamos encerrando o programa Ponto de Vista. No segundo bloco, recebendo o pastor Vanderlei. No primeiro bloco, nós recebemos o pastor Walter de Souza, coordenador distrital e superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular, falando sobre os 67 anos
da Igreja do Evangelho Quadrangular no país e também aqui em nossa cidade, onde temos 5 igrejas. Então, quer dizer, é motivo de alegria celebrarmos essa data tão importante. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais.